O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, porém, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Disse Jesus. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem ouve minha palavra e faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês puderam perceber claramente como o evangelho deste domingo está carregado de tensões em todas as suas partes. No primeiro momento, Jesus se encontra cercado da multidão e o povo de tal maneira se aglomera ao redor dele que ele nem sequer podia comer, diz o Evangelho. Foi aí que chegaram seus parentes próximos, querendo levá-lo a pulso de volta para casa, porque parecia que estava fora de si. Escreve o evangelista, ou em outras palavras, parecia um louco. No segundo momento, os fariseus e os doutores da lei tentam jogar o povo contra Jesus. Vocês estão vendo esses milagres, esses prodígios, essas curas? Ele realiza tudo isso pelo poder de Satanás. Eles já não tinham argumento para conter esse movimento popular em volta de Jesus. Então apelam para a mais crassa ignorância. Convertem o príncipe da maldade em um praticante do bem, da cura, da fé. Em um terceiro momento, Jesus continua pregando ao povo, quando de repente alguém lhe diz, tua mãe está lá fora, quer falar contigo. Jesus reagiu primeiro dizendo, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? São todos aqueles que escutam a minha palavra e a põem em prática.
Jesus, pois, transforma o parentesco pelos laços de sangue em parentesco pelos laços da fé. Todos aqueles que escutam minha palavra e a põem em prática constituem uma grande família e devem cuidar uns dos outros como a mãe cuida de seus filhos e de suas filhas. Em meio a essas tensões, Jesus diz uma coisa que nos chama a atenção e nos deixa surpreso até hoje. Em verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse que não tem nenhuma chance diante do perdão de Deus? O contexto deixa claro que Jesus está se referindo aos doutores da lei e aos fariseus ali presentes. Trata-se do pecado da cegueira moral, o pecado contra a luz, o pecado de não querer ver, o pecado de fechar os olhos para não ter que ver, o pecado de não querer ser perdoado. Para quem dá e para quem recebe o perdão, trata-se de um ato de liberdade. Quem, pois, não aceita as condições do perdão, não está querendo ser perdoado. E Jesus respeita seu livre-arbítrio. Minhas irmãs e meus irmãos, muitos temas esse evangelho de hoje nos inspira, mas vamos escolher um em particular, o mais polêmico, o mais atual: a perseguição e a morte dos profetas. Por que é que os profetas são perseguidos? Por que é que a sorte de todos eles, com raríssimas exceções, é um fim trágico? Profeta, no Antigo Testamento, profetas eram homens excepcionais, que apareciam no meio do povo, pregando novamente as antigas promessas de Deus, denunciando suas graves transgressões e convidando-os para o arrependimento, a conversão e a purificação. Ao lado dos profetas havia os sacerdotes. E a diferença entre uns e outros é que os sacerdotes muitas vezes faziam conchavo, aliança com o poder dominante e os grupos de dominação, enquanto os profetas jamais. Os profetas mantinham uma absoluta independência diante de todos os poderes da terra, sejam os políticos, os econômicos, sociais ou religiosos. Doesse em quem doesse, a verdade tinha que prevalecer. Por isso, eles deviam ser santos, para poder ter a autoridade moral de proclamar a verdade. Se a verdade não estivesse neles, em sua vida, de nada adiantava anunciá-la por meio de palavras. Por isso que os profetas eram poucos, e ainda hoje são tão poucos, tão escassos, porque os poderes constituídos têm medo da voz dos profetas. Todos os profetas bíblicos da antiga aliança tiveram um fim trágico. Isaías, segundo a tradição, foi jogado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio. Jeremias foi abandonado no exílio até a morte. Ezequiel foi assassinado por um compatriota, também no exílio. Paulo foi decapitado em Roma. Tiago foi jogado do alto do pináculo do Templo de Jerusalém ao chão e morreu. E todos os outros apóstolos foram mártires da fé. Isso que vale para os antigos profetas, vale também para os contemporâneos. Dom Oscar Romero foi assassinado no momento em que celebrava a Eucaristia
e pregava em favor dos pobres. Chico Mendes, profeta da ecologia, foi covardemente emboscado e assassinado. Dom Helder Câmara foi forçado a calar sua voz. O silêncio compulsório é a morte da profecia. Foi forçado a calar sua voz para que ela não denunciasse ou não incendiasse a consciência dos brasileiros e brasileiras. Margarida Alves, trabalhadora humilde da Paraíba, foi morta a bala porque ousou enfrentar os latifundiários em defesa dos seus irmãos camponeses. E assim nós poderíamos passar o resto do dia citando nomes de mártires da verdade, da justiça e do amor. O que é que isso significa? Significa que o mundo detesta os profetas? Será mesmo que os profetas são inimigos irreconciliáveis da humanidade? Muito pelo contrário. Nós não costumamos imortalizar os nossos adversários, muito menos erguer monumentos em sua homenagem. E é isso justamente o que acontece com os grandes profetas. A maior cidade de nosso país se chama São Paulo. Milhões e milhões de peregrinos visitam todos os anos a cidade de São Tiago, em Compostela, na Espanha. E outros tantos milhões beijam o túmulo do humilde apóstolo Pedro, o pescador, profeta. E Jeremias, Isaías, Amós, Oséias viraram belíssimas arquiteturas nas mãos do Aleijadinho, em Ouro Preto e em Congonhas, e assim por diante. Que estranho! Nós matamos os profetas e depois erguemos monumentos em sua homenagem, em sua honra. Deve haver uma razão maior que justifique essa contradição. E assim, há uma verdade profunda que aí se esconde. E a verdade é esta: nós tememos a voz dos profetas, mas não podemos passar sem a sua palavra. Nós temos medo da verdade, mas temos muito mais medo de que nos faltem testemunhas da verdade. Nós aborrecemos pessoas santas em volta de nós, questionando continuamente nossa conduta. Mas nós necessitamos tanto dessas pessoas que, se elas não existirem, nós as inventamos. Minhas irmãs e meus irmãos, a profecia é imortal. Imaginemos que esse seja o nosso erro, e é de fato. É nós queremos transformar a vida em sinônimo de tolerância, permissividade, frouxidão, desejos sem censuras e prazeres sem limite. Imaginemos por um momento que acontecesse o seguinte: que os pais e mães soltassem as rédeas na educação de seus filhos, passassem a amá-los com aquele tipo de amor que dispensa a vigilância e cede facilmente aos seus desejos e aos seus caprichos. Que geração de jovens estaria sendo criada para o futuro? Talvez a resposta esteja até na voz dos adolescentes. Lembro de um dia que eu estava preparando adolescentes para a primeira Eucaristia e pedi que eles dessem uma opinião a respeito da catequista. E eles responderam: ela é muito gentil, muito carinhosa, mas ela devia ser mais dura, mais rigorosa conosco. E outra criança a quem perguntaram sua opinião sobre o castigo, e ela respondeu: quando eu mereço, castigo é até um refresco para mim, mas quando eu não mereço, é pior do que ser enforcado como Tiradentes. Essas reações, minhas irmãs e meus irmãos, deixam claro que o equilíbrio entre vigor e ternura, entre
carinho e firmeza. Esse equilíbrio faz parte das intuições das crianças e dos adolescentes no processo de sua educação. Eles não aprovam moleza de seus educadores, mesmo quando usam chantagem para alcançá-las. E um dia, quem sabe, vão cobrar caro por isso com as suas próprias atitudes. Mas voltemos a Jesus de Nazaré, ao maior de todos os profetas. Ele podia, minhas irmãs e meus irmãos, ele podia ter evitado aquela morte terrível e ter evitado a perseguição contra os seus seguidores. Ele previa seu destino trágico e não queria a morte, não buscava a morte. Ele aceitou a morte como prova e preço da sua fidelidade. Ele era a pedra angular, mas ele podia ter adiado a construção do reino, podia ter mandado seus apóstolos de volta para a Galileia. Voltem para suas terras, para as suas redes de pesca. O mundo ainda não está preparado para mim. Preparem seus filhos para a minha volta. Eu voltarei daqui a 1000 anos. Mas ele sabia, tinha consciência de que ele era essa pedra angular sobre a qual devia ser construída a vontade do Pai, sobre a qual ele tinha que derramar seu sangue para que se revelasse o poder de Deus. E é por isso, minhas irmãs e meus irmãos, que nós estamos aqui, que fomos batizados em nome dele, que celebramos a Eucaristia por ele, e por causa dele, nós precisamos de novos profetas no mundo de hoje. E precisamos que sejamos nós mesmos esses novos profetas. Nós não temos a capacidade de profetizar ao nível de Jeremias, Amós, Isaías, Dom Helder Câmara, Gandhi, Margarida Alves, Chico Mendes e assim por diante. Não importa. Nós dividimos o dom de profetizar. Cada um dá uma parte, por pequena que seja, e assim a profecia permanecerá na igreja e no mundo. Profetizar é participar dos acontecimentos deste mundo, interpretá-los à luz da fé e dar-lhes uma resposta fundamentada na palavra de Deus. Por isso que para profetizar, nós temos que denunciar o erro, doa em quem doer, anunciar a verdade, não a nossa, a verdade do Evangelho, e renunciar aos aplausos e à aprovação. Um dia Jesus disse assim: ai de vós, quando todo mundo falar bem a vosso respeito, pois foi assim que trataram os falsos profetas. Quem diz a verdade, quem sustenta a verdade a qualquer preço, sabe que divide a plateia, porque muita gente precisa da mentira para realizar seus planos. A despeito de tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, o mundo, a igreja, não podem passar sem profetas, porque nós não podemos viver sem a luz da verdade a iluminar os nossos passos. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.